Seul despertou naquela manhã com um silêncio estranho, como se o ar carregasse um presságio que ninguém ousava nomear. As ruas ainda estavam úmidas da chuva da madrugada, mas o que realmente molhava o ambiente era a tensão suspensa no ar, alimentada por rumores que ganhavam força há semanas. Murmúrios antes escondidos em pequenos fóruns de fãs e contas anônimas agora ecoavam em portais de entretenimento. Um possível romance entre Kim So-eun e Kim Ji-won, o casal que dominou a Ásia com Queen of Tears. O que antes parecia delírio coletivo agora se aproximava perigosamente da realidade. Alguns chamavam de coincidência, outros, de destino. Mas a verdade, finalmente, começava a se mover. A Hallyu sempre foi um reino de segredos bem guardados, onde cada sorriso, cada olhar e cada passo são analisados como pistas de um quebra-cabeça invisível. Assim foi com inúmeros atores ao longo dos anos, mas nada, absolutamente nada, havia preparado o público para a energia que surgiu entre Kim So-eun e Kim Ji-won. Desde o primeiro episódio, a química que transbordava da tela parecia grande demais para ser interpretada apenas como atuação. Havia algo no modo como os olhos de So-eun suavizavam quando encontravam os dela, e no brilho tímido que surgia em Ji-won sempre que ele improvisava uma fala. Para os espectadores, aquilo era magia cênica. Para fãs atentos, era algo mais. Os primeiros rumores nasceram de detalhes quase imperceptíveis, uma troca de olhares capturada por uma câmera de fã durante as gravações, um momento numa King Golf que durou apenas 3 segundos mas se espalhou pelas redes como incêndio. Era uma cena aparentemente comum. Ji-won erra uma fala, So-eun ri, ela empurra de leve o ombro dele. Eles se olham por um segundo congelado, mas a naturalidade foi tão grande que levantou sobrancelhas. Não era atuação, era algo cru, algo vivo. No entanto, as especulações não se limitaram ao set. Vários fãs começaram a notar acessórios parecidos, como um bracelete prateado que surgiu no pulso de Ji-won dias depois, no de So-eun. É coincidência, alguns comentaram. É presente de patrocinador. Outros tentaram justificar. Mas na Coreia, onde cada detalhe visual é controlado por equipes gigantescas, coincidências desse tipo quase nunca são apenas coincidências. Quando os rumores começaram a tomar forma, a mídia, sempre à espreita, intensificou a investigação. Um paparazzo veterano, conhecido por flagrar casais improváveis, relatou ter visto 2 vans idênticas entrando no estacionamento subterrâneo de um restaurante reservado em Cheongdam-dong. A princípio, nada demais. Atores frequentemente se encontram com diretores, roteiristas, estilistas. Mas a coincidência se repetiu em um intervalo curto demais para ser ignorada. 3 vezes em apenas 2 semanas, as vans apareciam no mesmo local, com janelas escuras, saindo em horários próximos. O motorista era o mesmo em pelo menos 2 ocasiões, embora tentasse disfarçar com o boné puxado até as sobrancelhas. A mídia começou a se agitar. E quando a mídia se agita, a indústria inteira respira diferente. Entre os profissionais de bastidores, comentários velados começaram a surgir. Estilistas falavam sobre um clima especial no set, mas sempre com aquele misto de entusiasmo e cautela, típico de quem sabe demais e fala de menos. Um funcionário da equipe de produção, cuja identidade permaneceu em sigilo a pedido da própria emissora comentou que os 2 atores tinham o hábito de permanecer no set mesmo quando não estavam gravando, como se buscassem motivos ocultos para continuar ali. Segundo ele, havia algo no ar mais forte do que companheirismo profissional, algo que fazia toda a equipe sorrir discretamente. Mas o ápice do frenesi veio quando uma foto borrada começou a circular em tabloides e redes sociais. A imagem, tirada em um estacionamento privado, trava 2 figuras usando máscaras e bonés, mas a postura corporal era inconfundível. Um homem alto, ombros largos, andando ao lado de uma mulher que segurava o casaco dele no braço. Mesmo desfocada, a foto explodiu como dinamite. O suposto casal saía do prédio com apenas 2 minutos de diferença. Não havia prova definitiva, mas a combinação de sombras,
Alturas e gestos era suficiente para lançar o país em especulação frenética. Enquanto isso, dentro da indústria de entretenimento, o clima oscilava entre choque, euforia e crença silenciosa. Não eram poucos os diretores que comentavam, em reuniões fechadas, que a química dos dois ultrapassava o profissional. Havia rumores de que algumas marcas de luxo já sondavam a possibilidade de contratá-los como casal em campanhas globais, mesmo sem confirmação oficial. Era como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer, como se todos estivessem aguardando apenas a faísca final. As redes sociais, por sua vez, transformaram-se em arenas de teorias, memes e análises quase acadêmicas. Vídeos de momentos suspeitos somavam milhões de visualizações. Fãs revisitaram cada entrevista, cada gesto, cada olhar sutil, como detetives movidos pela paixão. Em um desses vídeos, viralizou o instante em que Soo-yoon, durante uma coletiva, instintivamente ajusta o microfone de Ji-won com uma delicadeza improvável. Era um gesto pequeno, quase insignificante, mas carregado de cuidado íntimo. A internet explodiu. Eles estão apaixonados, dizia um comentário com mais de 100.000 curtidas. Isso não é atuação. Isso é amor puro. E assim, enquanto o mundo discutia, calculava e montava teorias, algo profundo acontecia nos bastidores e dos olhos do público. Nos últimos meses, diversos repórteres haviam tentado obter declarações das agências, mas todas as respostas eram evasivas. Indo padrão tradicional da indústria, não comentamos sobre a vida pessoal de nossos artistas. O silêncio, porém, só alimentava ainda mais a curiosidade coletiva. Foi então que uma matéria publicada por um respeitado portal de entretenimento decidiu ir mais longe. Citando uma fonte interna, cuja identidade permaneceu confidencial, o artigo afirmava que o relacionamento entre Kim So-eun e Kim Ji-won teria começado 8 meses atrás, logo após o fim das gravações de Queen of Tears. A fonte alegava ter testemunhado momentos de proximidade entre os dois, descrevendo-os como uma dupla que se entendia sem precisar de palavras. A reportagem abalou tudo. Fãs choraram, alguns comemoraram, outros não sabiam como reagir. A indústria entrou em estado de alerta. Em poucas horas, a notícia dominava os trending topics globais. E foi exatamente quando o caos atingiu o auge que as agências, até então silenciosas como pedras, começaram a se mover. Notificações misteriosas surgiram nas caixas de e-mail dos principais jornais. As assessorias convocaram reuniões internas emergenciais. Os administradores de redes sociais apagaram postagens antigas, revisaram comunicados e reforçaram a segurança digital. Algo estava prestes a acontecer. E quando finalmente aconteceu, a Coreia parou para ouvir que, após meses de silêncio absoluto, as agências decidiram quebrar o silêncio, e nada mais seria igual. O amanhecer seguinte caiu sobre Seul como um trovão silencioso. Não havia chuva, nem vento, qualquer sinal de mudança climática, mas a atmosfera parecia diferente. Pesada, mais densa, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. Os celulares vibravam sem parar, notificações se acumulavam, jornalistas corriam entre si tentando confirmar rumores que sequer tinham forma ainda. Os fãs permaneciam em vigília, uns acordados a noite inteira, aguardando uma única coisa, uma resposta oficial. E ela veio. Uma simples mensagem enviada às redações às 8h17 da manhã mudou tudo. O e-mail, com o selo oficial da Gold Medalist Entertainment, agência de Kim So-eun, trazia um assunto curto, direto e gélido, mas capaz de partir o ar como uma lâmina. Declaração oficial sobre Kim So-eun. Minutos depois, outro e-mail. Desta vez da Izium Studio, agência de Kim Ji-won, ecoou a mesma gravidade. Posicionamento sobre Kim Ji-won. O país parou. Sites travaram. Canais de notícias entraram em modo urgente. Foi assim que a verdade, tão aguardada e tão temida, ganhou forma. A Gold Medalist foi a primeira a se pronunciar. O comunicado era elegante, alinhado, impecável, um típico texto do padrão coreano de gestão de crises, seco na superfície,
carregado de emoção nas entrelinhas. Depois de verificar cuidadosamente, dizia a nota, confirmamos que Kim So-eun e Kim Ji-won desenvolveram, após as gravações de Queen of Tears, um relacionamento baseado em profunda confiança e respeito mútuo. Eles se aproximaram naturalmente durante o processo de filmagem e continuaram a manter contato mesmo após o encerramento do drama. Pedimos aos fãs que enviem apoio caloroso e compreensão. Foi como assistir um castelo de silêncio desabando num único parágrafo. Não havia mais espaço para especulações, teorias ou negações. Não podemos confirmar. Eles são apenas colegas próximos. Era uma afirmação clara, sólida, irrefutável. So-eun estava namorando, e a mulher era Kim Ji-won. Logo em seguida, a ID1 Studio divulgou sua declaração, igualmente firme, porém mais protetora. Verdade que os dois artistas estão se conhecendo com boas intenções. A vida privada deles é preciosa e pedimos gentilmente que o público respeite esse espaço. Agradecemos o carinho e pedimos que evitem especulações excessivas, pois desejamos que ambos continuem suas atividades com serenidade. A confirmação dupla encerrou qualquer dúvida. E, ao mesmo tempo, abriu um novo capítulo, um capítulo que ninguém estava preparado para ler. As redes sociais explodiram. O anúncio tomou conta do planeta. Hashtags subiram como foguetes, número Sonunjil-on, número Casal da Liu, número Ken of Love, número Amor Existe. Vídeos editados com cenas de Queen of Tears reapareceram com trilhas românticas, e o sorriso tímido de Ji-won ao lado do olhar protetor de So-yeon passou a ser visto não como atuação, mas como memória viva de algo real. E há fãs em lágrimas, alguns em choque, outros rindo como se tivessem ganho na loteria. Como acontece em toda a grande revelação da Liu, havia também quem ficasse em silêncio, simplesmente absorvendo a magnitude do momento. Era como assistir ao desenrolar de uma história de amor escrita em segredo nos bastidores de um drama que já havia conquistado o mundo inteiro. Mas por trás dos anúncios oficiais, existia uma realidade ainda mais profunda, feita de momentos que jamais haviam sido mostrados ao público. De acordo com pessoas próximas às gravações, o romance começou de forma lenta e silenciosa. Foram as longas noites de filmagem, os ensaios intensos, cenas emocionais que exigiam entrega total. Tudo isso criou uma proximidade que ultrapassava o profissional. Em uma das últimas cenas gravadas, quando os dois personagens se encontram após uma separação devastadora, So-yeon continuou segurando a mão de Ji-won mesmo depois de o diretor gritar corta. A equipe percebeu, mas ninguém comentou. Àquela altura, todos já suspeitavam que algo especial florescia ali, mas foi após o drama que a relação realmente tomou forma. Longe das câmeras, eles trocaram mensagens, marcaram encontros discretos e descobriram um conforto raro na presença um do outro. Ele a encorajou durante um momento difícil da agenda, ela o apoiou em um projeto desgastante. Aos poucos, o que era apenas sintonia se transformou em afeto, e o que era afeto cresceu até se tornar amor. Para manter o romance longe dos olhos da mídia, correram a estratégias silenciosas e engenhosas. Há relatos de que combinavam encontros em horários improváveis, como madrugada de terça-feira. Frequentavam pequenos cafés escondidos em vielas de Anandong, onde os proprietários já estavam habituados a manter discrição com celebridades. Eles chegavam separados, saíam separados, mas lá dentro, eram apenas dois jovens apaixonados rindo baixinho, compartilhando sobremesas e trocando olhares que o mundo só agora começava a entender. Mesmo assim, a privacidade nunca é completa no universo da fama. Houve momentos em que quase foram flagrados. Em uma ocasião, foram vistos caminhando próximo ao Ryuan, cada um usando roupas largas e máscaras grandes demais para o calor daquela noite. Só escaparam porque uma patrulha policial pediu aos fotógrafos que se afastassem da área. Em outra, Ji-won deixou cair o casaco de So-yeon ao entrar em uma van, e uma fã achou estranho vê-la segurando uma peça masculina. O casaco, por acaso, era de uma coleção rara que apenas So-yeon possuía. As pequenas fissuras na armadura do segredo foram se acumulando, até que, inevitavelmente,
se juntou numa onda avassaladora que culminou na confirmação oficial. Após os comunicados das agências, especialistas em cultura coreana começaram a comentar o impacto da notícia. Muitos afirmaram que este seria o surgimento de um power couple da Hallyu, capaz de mover mercados, influenciar a moda, elevar ratings e até alterar tendências de consumo. Publicitários revelaram que havia campanhas que, há meses, esperavam apenas o momento certo para convidar os dois como casal de propaganda. Produtores de cinema, por sua vez, comentaram que adorariam vê-los juntos novamente em um romance, mas desta vez, carregando para a tela a verdade que agora todos conheciam. Naturalmente, o relacionamento não viria sem desafios. As agendas de ambos eram esmagadoras. Soo-hyun preparava-se para 2 projetos internacionais, Ji-won, para uma nova produção de alto orçamento. Havia ainda o assédio inevitável da mídia, os fãs extremos que poderiam ultrapassar limites, o peso de ser um casal famoso em um país onde cada movimento pode virar manchete. Mas, curiosamente, todas essas dificuldades pareciam pequenas diante da força do vínculo que demonstravam. Pessoas próximas afirmavam que ambos tinham um desejo sincero de proteger um ao outro, de cuidar, de preservar a relação longe do barulho do mundo. E essa determinação silenciosa, tão típica de romances reais no meio artístico coreano, apenas aumentava o carinho que o público sentia por eles. Enquanto a notícia se espalhava, uns rumores adicionais começaram a surgir. Comentava-se que os dois planejavam uma viagem discreta à Europa assim que suas agendas permitissem. Falava-se até, em círculos muito restritos, possível intenção de apresentar um ao outro a familiares em encontros privados. Nada disso foi confirmado, mas, na Coreia, rumores desse tipo raramente aparecem sem motivo. O impacto global da revelação também foi imenso. Fãs de dezenas de países começaram a enviar cartas, flores, vídeos, homenagens. O amor existe tornou-se um fenômeno inesperado entre espectadores que viam no casal a prova viva de que romances nascem onde menos se espera, mesmo sob os holofotes frios da indústria do entretenimento. E em meio a todo esse caos, ou talvez graças a ele, uma narrativa surgiu espontaneamente nas redes, a de que o amor deles era como uma continuação secreta de Queen of Tears. É como se o drama tivesse ganhado vida, escreveu um fã no Twitter, como se o amor dos personagens tivesse atravessado a tela para existir no mundo real. Essa percepção romântica, quase poética, ganhou força. De certa forma, era verdade. Não porque a vida imitasse a arte, mas porque, em algum ponto entre as lágrimas dramatizadas e os sorrisos improvisados, duas almas se encontraram de verdade. No final da tarde, quando o fervor começava finalmente a se estabilizar, uma imagem simbolizou o dia inteiro: o céu de Seul tingido por um pôr do sol avermelhado, como se o próprio horizonte celebrasse a verdade recém-revelada. Era impossível não pensar neles, 2 artistas no auge da carreira, 2 figuras admiradas por milhões. Mas agora, acima de tudo, 2 seres humanos que haviam encontrado no outro um lar silencioso e precioso. E enquanto o mundo seguia debatendo, especulando, vibrando com a novidade, uma certeza permanecia imutável. No meio do turbilhão da fama, entre câmeras, holofotes e expectativas sufocantes, Kim So-eun e Kim Ji-won haviam escolhido amor. Um amor que cresceu em silêncio. Um amor que floresceu no escuro. Um amor que, agora, enfim, podia respirar à luz do dia. Porque, se a Hallyu tem novos reis e rainhas, este romance não apenas reescreve o cenário do entretenimento coreano, ele prova algo ainda maior, que, mesmo cercado por milhões de olhos, o coração sempre encontra o seu